Assim, a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta-feira aqui em Os Pingos nos Is. É uma tristeza, qualquer morte realmente a gente sente, e sente muito mais quando são jovens, pais, mães, filhos. Então, nossos sentimentos aos familiares e amigos dessas vítimas lá em Itaguaí, São Paulo. Eu passarei bastante rapidamente aqui para poder entrar na pauta mais importante, que é a educação. Então, mais uma matéria hoje, da mídia, né? E, de vez em quando, ou muitas vezes, acerta. Sei que eu recebo muita crítica, apanhei muito por causa disso. Então, a matéria aqui, uma pesquisa feita pela universidade, né? O UERJ, o FMG, USP e o FRS, 4 universidades, dizendo que a atividade física regular reduz em 34% o risco de internação no caso de Covid. Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa, tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte. Depois de um acidente que eu tive na Brigada Paraquedista, onde quebrei os 2 braços e 2 pernas, e lá embaixo, né, na época eu falava que era astrágalo, perto da região do calcânio ali. E eu realmente perdi a condição de um atleta de ponta nas Forças Armadas e passei a ser apenas um futebol, um peladeiro, uma caminhada, um trotezinho de vez em quando, natação, mas nunca deixei de praticar esporte. Então nunca fui um sedentário, e disse que se o Covid chegar um dia em mim, eu não sentiria quase nada pelo meu passado de atleta. O pessoal foi para a gozação, para o lado que eu estava menosprezando as mortes, que eu estava zombando. E agora tenho aqui, então, uma publicação, acho que é do UOL Folha, se não me engano, falando de pesquisa dessas 4 universidades, que quem, repetindo aqui, exerce atividade física regular reduz em 34% o risco de internação. Eu costumo dizer, eu não chutei nada. Eu estudei, conversei. Por exemplo, Adalim, se você tem um mal X, né, e foi acometido de um Y também, e você toma o remédio Z para o mal X, né, e o mal Y também é curado, você não chega à conclusão que aquele remédio serve para os dois? Pois é. Simples, né? A questão do Covid. África subsaariana, abaixo ali do deserto do Saara. Muito comum malária. A pessoa, quando era atendida com malária e Covid, tomava hidroxicloroquina e ficava bem. Conclusão. Para você que nos ouve pelo rádio, estamos de volta com a live do presidente Jair Bolsonaro. Logo A, amigo de C, não é isso? Sim. Matemática. Simples. Então a conclusão foi essa. Zombaram de mim, chamaram de capitão hidroxicloroquina. Agora, não apresentava alternativa. Então, se você... E outra coisa, a hidroxicloroquina era usada, sempre foi usada há mais de 50 anos. Aqui no Brasil. Inclusive, né, quando eu fui acometido, que eu tomei hidroxicloroquina, porque por 2 dias, por 2 vezes por dia, faziam eletrocardiograma. Mentira! Que falaram que, naquela época, a hidroxicloroquina provocava arritmia. Depois, Milton, sim, a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que a hidroxicloroquina não causava arritmia. Perderam mais uma. Perderam todas. Tá? Eu não quero com isso me vangloriar. Eu não chutei, nós pesquisamos, eu conversava com muita gente, era ciente da minha responsabilidade. A questão da máscara, eu não vou falar muito porque ainda vai ter um estudo sério falando da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4% ou 1%, vão chegar a esse estudo. Então, acho que falta apenas o último tabu a cair. E nós sempre disse, devemos preservar, tomar cuidado dos mais idosos, eu e o Milton aqui. Você também teve, né? Tomou o quê, Milton? Olha, quem me receitou... Não, eu sugeri você procurar o médico, você procurou o médico, que foi o mesmo médico meu, te receitou a hidroxicloroquina e você, sem problema. Eu, no dia seguinte, estava bem. Você pode ver, quem está vendo agora, está vendo números agora, mortes por 1 milhão de habitantes. Outros países estão passando o Brasil, como a Argentina passou o Brasil. Agora, como é que está sendo tratada essa questão na Argentina? Primeiro, nós sabemos que o lockdown está sendo um dos mais
mais agressivo, que tem conhecimento. E nós vimos estudos de outros, se não me engano, Nova York, dizendo que a grande maioria dos que se infectaram com a Covid foi em casa, não foi na rua. E outra coisa, a questão da economia. Agora tem mais um estudo aqui, mais um. Esse aqui não é do Brasil, não sei falar inglês. Então é Instituto de Pesquisa Econômica Americana. O nome do estudo é o custo do lockdown. O nome do estudo, o custo do lockdown. Rapidamente aqui. A ansiedade, os sintomas de ansiedade aumentou nos Estados Unidos 3 vezes. Aumentou em 4 vezes os sintomas de depressão. A depressão, não sou médico, alguém sabe o que pode levar à depressão? Alguém sabe aí? Uma pessoa com depressão pode acontecer, o que ela pode fazer? Se matar. Até praticar o suicídio. Outra coisa também aqui, diz o estudo que 13% dos entrevistados disseram que aumentaram o consumo de substâncias. O que é substâncias? É isso que... Drogas, pô. Aumentou o consumo de drogas, tá certo? Um outro dado aqui, interessante, que no meu entender, também aconteceu no Brasil, mas não sei que percentual. Né? Os bancos de alimentos distribuíram 20% a mais de alimentos do que no mês normal. Uma pergunta aqui, alguém aqui aumentou de peso esse ano? Por favor, alguém sabe se aumentou de peso? 1, 2, mais alguém? 3, 5, 60%. Até você, Jorge Seife, comeu mais tilápia? Até o Jorge Seife aumentou. Então aumentou o peso. Quando você aumenta o peso, isso tem reflexo na saúde da pessoa. Geralmente uma pessoa mais obesa, que tem mais gordura no sangue, é isso mesmo? Eu não sei se é isso mesmo, tá? Tem mais problemas, pode ser acometido de doenças, entre outras coisas. Então essas questões todas, tá, foram aqui levantadas aqui no Instituto de Pesquisa Econômica lá dos Estados Unidos, americana. A mesma coisa, algo semelhante aconteceu no Brasil. Então tem gente aí, tem prefeito, alguns, né, que já estão falando em novo confinamento, lockdown. Então, agora é tarde, para quem o prefeito já foi reeleito, estava lockdown, alguém está contra? Você tinha que ter visto. Será que você não consegue entender que o que ele fez ao longo de março para cá, basicamente, começou a pandemia, né? E ele foi reeleito, o que está na cabeça dele? Eu fiz certo, vou continuar o lockdown. Agora, pode mudar isso onde? Onde tem segundo turno. Eu vou dar dica para você? Não, você que decida aí. Não sei quantos, aproximadamente, ou mais ou menos 100 municípios, teremos segundo turno aí. Então dá tempo de você ver isso. E também muito importante, né? Ver o partido que o cara está e o partido que está coligado. Meu Deus do céu, será que é difícil escolher assim? São Paulo, o meu candidato perdeu. Tá? Não foi para o segundo turno. Tem agora, vocês podem decidir entre o Covas e o Boulos. O Covas declarou que não votou em mim no segundo turno em 2018. Então ele votou no PT, votou no Haddad. Tá? E o outro cara, do PSOL, é conhecido. Não vou dar dica, não vou entrar em política aqui. Cada um decida da melhor maneira o seu voto agora. Em São Paulo. Então, estou fora dessa. No Rio de Janeiro. Todo mundo sabia quem eu apoiava. Tá? E foi para o segundo turno. E a decisão é de vocês, pô. Tá certo? Vamos lá. Também aqui diz aqui que entre 70 milhões e 100 milhões de pessoas cairão na pobreza extrema no mundo por causa do lockdown. Rapidamente, deixa eu ouvir a voz do Milton, rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Política Nacional de Educação Especial, o que é isso? Rápido, 30 segundos, Milton. 30 segundos, vamos lá. É uma visão agora para as pessoas que têm deficiência. Tá. É uma inclusão, mas mais do que inclusão, é uma maneira de cuidar dessas pessoas, sobretudo das crianças. Eu não sei os milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas são milhões de pessoas. Na escola... São surdos, são cegos. Problema de autismo, síndrome de Down. Então isso não tinha? Não tinha, era só incluir. Pegava a criança e jogava dentro da sala. Presidente, nós não vamos querer fazer isso. Nós damos essa opção, damos opção para a família decidir e criamos também classes específicas. Você criou aqui o diploma digital. Foi criado no nosso governo. Foi. Já estava em andamento quando você chegou lá? Não, tinha algum estudo, mas já tinha estudo, tudo bem. Nada ainda. Nada ali, você pode, ele é ministro aqui, mas você pode ajudar em alguma coisa, se porventura. O que acontece? Diploma, como é que é o diploma digital? Você sabe quantos diplomas falsos existem por aí? Eu também não sei. Então a pessoa vai contratar, você é médico, é um diploma igualzinho assinado, só que a gente não sabe se é real. Nós vamos ter no MEC um banco. A pessoa vai contratar alguém, entra, isso no segundo trimestre de 2021.
pessoa entra e fala, não, de fato esse cara é formado. O senhor já teve problema com o diploma, né? Pode ver. Os cubanos, foi no governo Dilma, Sim. que veio para cá. Os diplomas dele, ninguém teve acesso. Inclusive se falava muito que grande parte eram apenas agentes cubanos. Agora, o pessoal disse que eu expulsei os cubanos aqui. Não é verdade. Quando fui eleito presidente, antes de terminar o ano, antes de eu assumir, eles bateram em retirada, foram embora. Grande parte. Eu gostaria de fazer um teste com eles para saber o seu grau de conhecimento de medicina. Porque os informes que nós tínhamos, informes, né, não é informação, era que tinha muito agente até do serviço secreto cubano. Foram embora. Os que ficaram aqui, eu assumi um compromisso com eles. Presidente, eu revalida, que nós vamos fazer agora em dezembro, o segundo maior grupo que vai prestar, vão trazer os diplomas, são cubanos. São cubanos. O revalido, então, é algo legal. Então, ficou muito tempo parado no Brasil. Exatamente. Agora, a prova realmente não é dizer que uma prova é difícil, é uma prova para comprovar se tem conhecimento ou não de medicina. Porque a gente não pode, quer ver, o que eu falava como deputado? Como deputado eu falava muito na tribuna da Câmara. Se os cubanos são tão bons, por que não são os médicos cubanos que atendem aqui a Dilma aqui e seus ministros? Por que na equipe médica não tem cubanos aqui, já que são tão bons assim? Então nós estamos dando a chance. Eu falei durante a minha campanha que os cubanos que porventura, a campanha não, foi depois, quando nós chegamos à presidência, né? Que os cubanos quisessem ficar no Brasil, nós daríamos asilo para eles. Coisa que o governo do PT não fazia. Ele geralmente, inclusive estava na norma, é uma coisa inacreditável brasileira, né? Se o médico cubano pedisse que asilo, eles seriam deportados pelo governo brasileiro. É uma coisa inimaginável. Mas o PT, em nome da democracia, fazia isso. Então, diploma digital, está em andamento. Alguma coisa mais de diploma digital? Não, eu vou tratar da alfabetização. Vamos lá. Exame. O Enem. Rapidinho, o Enem vai ser em janeiro, é isso? 17 e 24 de janeiro. Nós vamos também ter um inédito, que é o Enem digital. Isso é, a pessoa vai no lugar e vai fazer digitalmente, vai dar celeridade para a correção. E vamos ter também um especial vídeo provas em Libras, para aqueles que se declararem surdos ou com algum tipo de deficiência, com laudo presente. Aí ele tem direito a essa classe. Primeira dama está funcionando, hein? Ela não manda só aqui, não. Manda aí também? Manda aí, presidente. Tá mandando muito. Vamos lá. Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Pela primeira vez, crianças pequenininhas. E nós, uma equipe especial para analisar conteúdo. Vocês lembram dos livros que chegavam há pouco tempo? Sim. Tu lembra, Nali? Fala de algum livro, lembra, Nali? Que ensinava absurdo para criança? Sim, eu já vi vários exemplares. Tá. Isso, acabou. Se porventura chegar por aí, pode denunciar para nós que nós vamos correr atrás de quem está distribuindo esse material por aí. O que nós queremos e vamos distribuir é algo útil para as crianças, algo que os pais não precisam se preocupar, o que teu filho ou filha está vendo na biblioteca. Verdade. Okay? Então, o Programa Nacional do Livro, do Material Didático está em... Esse aqui também, custa caro, né? Programa Caminho da Escola, são ônibus. Quer falar sobre o ônibus aí? Não, o que nós temos que falar? 1.742 ônibus, presidente. Só nesse ano? Só nesse ano. 1.740 ônibus só esse ano. Esses ônibus têm uma particularidade que é importante falar. As empresas desenvolveram com o MEC um tipo de ônibus com tração nas 4 rodas, para alguns casos que são mais difíceis. Isso é um número de ônibus. Estou vendo aqui rapidamente alguns estados. Piauí, 100. 100. Minas Gerais, 121. Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios. Sim. Vamos ver onde mais aqui. Tocantins, presidente. Santa Catarina, 135. Tocantins, 407. Pois é. Ônibus. São Paulo tem também ou não? Tem. Agora, São Paulo, ele usou a nossa ata. Eles compraram mais de 500 ônibus, mas usaram a ata, aquela particularidade de comprar com preço baixo, e nós aceitamos. Mas o dinheiro foi do governo federal? Do governo estadual. Alguns. E nós, o que foi nosso, está aqui, ó. Eu acho que está por aí, ó. Tudo São bem. Paulo, foram 31 com o nosso dinheiro. Tá certo, tudo bem. Tá bem? Agora, detalhe. Esse programa não é só entregar ônibus, não. Ele tem um custo extra. Como é que só esse ano? Só esse ano, 701 milhões, presidente, para consertar ônibus. Para o camarada não falar, não, deram o ônibus e agora não vai ter mais nada e o ônibus vai ficar lá quebrado. Quem paga essa conta é todo mundo. Agora, nós gastamos com educação, um país grande, 210 milhões de habitantes. Nós nem mais ou menos quantas crianças estão no ensino fundamental, tem ideia? Essa média eu não tenho. Uns 20 milhões aí?
Talvez, aí essa não temos. não tem. É muita gente, mas se gasta bastante com educação também. Agora, muita gente critica, não sou eu, reclama do que não se aprende. Agora, a gente não tem como mudar a educação de um ano para outro. Claro. É uma doutrina de Paulo Freire, que no final da linha, na prova do PISA, entre 70 países, se não me engano, 70, nós somos aí 68º, 69º ou 70º em dadas matérias. Geralmente é matemática, o português e ciências. Exato. E na matemática, quando a gente vê, tem lá, por exemplo, uma prova, uma regra de 3 simples. Não é composta, não, a regra de 3 composta. Por exemplo, 2 homens fazem 10 metros de muro em 3 dias. Se você, qualquer uma dessas variáveis fica sendo a regra de 3 composta. Complica, porque tem questão direta, indireta. Agora, a regra de 3 simples, né? $1 vale R$5, $2, quantos reais valem? 70% erra na 9ª série do ensino fundamental. Então são números realmente assustadores. Eu lembro meu tempo de moleque, tinha a tabuada na régua ou no lápis. E você tinha que saber. Hoje em dia a tabuada também é algo difícil para um número considerável de garotos que estão na 9ª série do ensino fundamental. O que isso reflete no final da linha? Uma mão de obra nossa que é formada com deficiência. Temos emprego, temos serviço que vem de fora do Brasil para cá. Você não tem aqui dentro, formado aqui dentro. Você pode ver, até é bom pegar a tua opinião aqui. Uma escola, eu não falo o nome não para te evitar problema, uma escola aí particular, renomada, ensinando a linguagem do terceiro sexo, né? Falando meninex, em vez de meninos e meninas. Pô, se a gente tivesse dando banho, né? Se fosse uma Coreia do Sul, um Japão, um tigre asiático, podia até fazer uma podia até pensar que está errado, fazer uma brincadeira, você respeita até pensar. Agora uma escola adota isso, o que a garotada ganha com isso? Agora, por outro lado... Você que está nos ouvindo pelo rádio, rápido intervalo, agora 7h19. Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Na Olimpíada de Matemática, nós fomos, se eu não me engano, 2º ou 3º lugar no mundo. Eu estava junto. Aí, na economia, fomos bicampeões mundiais. Eu estava nesse dia. A capacidade do brasileiro, do jovem, é enorme. O que falta? Falta disciplina, falta hierarquia, né? Fazer com que realmente os professores possam exercer sua autoridade em sala de aula. Ao longo dos últimos anos, passou a ser só direito. A gente via muitas vezes ações na justiça feitas de um pai, o que é pior, né? Que tirou o celular da mão do moleque e estava fazendo brincadeira em sala de aula para ele poder aprender. O pai está com ação contra os pais. A gente vê no pugilato em sala de aula, luta, briga, guerra de carteira. Isso até pode ocorrer, mas você tem que tomar uma providência para impedir e para inibir que outros façam isso. A educação nossa foi largada. E eu costumo dizer, a educação foi excepcional para o propósito do PT, formar militantes no final da linha. Foi muito bem implementado. Igual o socialismo na Venezuela, foi muito bem implementado. Por isso que está uma porcaria. Por isso a educação está uma situação complicada. A gente sonha dali. É possível, né? A prova do Enem, a primeira, se não me engano, foi o ano 2000 ou 2010. Tá? Foi 2000, se não me engano. É de 3 em 3 anos. A outra prova vai ser 2022. Tá? Dá para a gente sair do 60º para baixo PISA. do PISA? É possível isso aí? Bom, qual que é o nosso projeto no MEC? Primeiro, a criação da Secretaria de Alfabetização, presidente. Porque por meio da criação dessa secretaria, nós começamos a defender o uso de evidências científicas no desenho de políticas educacionais. 98, Enem. 98? Começou em 98. Não, você falou Enem ou... Falei PISA. É PISA. O PISA aí. Ô, Fofuxo, estamos dizendo que é errado. É PISA? 98 foi o primeiro exame? É o PISA? É o PISA. PISA. Fala, Nani. Então, presidente, veja, no último PISA, 50% dos jovens brasileiros entre 15 e 16 anos ficaram no nível 1 ou abaixo do nível 1 em uma escala de proficiência que vai de 1 a 6. Meia dúzia é melhor. Tá, ficou lá embaixo. Ficou lá embaixo. Então, o que acontece? São jovens de 15 e 16 anos e as pesquisas, as evidências científicas mostram que as crianças que não concluem o processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, a probabilidade é de que
95% dessas crianças continuem fracassando no terceiro e quarto anos do ensino fundamental. E 75% tenham sua trajetória escolar comprometida. Então há uma correlação entre o baixo desempenho na aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais e os resultados no PISA. Te dou um exemplo. Nas 2 últimas edições da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, em 2014 e 2016, 55% de nossos alunos, no fim do terceiro ano do ensino fundamental, tinham conhecimento insuficiente em leitura, presidente. Isso significa que eles não conseguiam... Recebemos de volta agora quem nos ouve pela rede Jovem Pan News. Estamos ao vivo com os Pingos nos Is, transmitindo para você a live do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Nós entendemos que, primeiro, as crianças precisam aprender a ler para depois ler para aprender. Então, nós não estamos conseguindo fazer com que nossas crianças leiam e compreendam textos. E para que isso aconteça... Pelo começo. Exato. Começar pelo alicerce, presidente. O que o governo anterior, os governos anteriores fizeram foi construir uma casa, mas construir os telhados, cheios de universidade, só que não cuidaram do alicerce. Aí a casa não subsiste. E é difícil consertar isso agora. A gente vai tentar. Vamos lá. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Gastou quanto? A previsão de gastar esse ano? Quanto? 4 bilhões. 4 bilhões com o Programa Nacional de Alimentação. E como em grande parte a molecada está em casa, está gastando esse dinheiro e alimenta indo para onde? Então, é aí que nós fizemos. Mandamos entregar. Grande parte foi entregue em casa, viu, presidente? O outro, dinheiro direto na escola. Isso aí foi aquele... Olha o valor, presidente. Aqui, ó. 600 milhões. 15 milhões. Mais de 600 milhões. Que mandamos o dinheiro para ajudar o retorno das aulas. Nós queremos o retorno das aulas. Tu defende aula presencial? Claro que eu defendo. E nós queremos, presidente, mas isso não depende da gente. Isso está na mão de, conforme o STF decidiu, na mão de prefeito e governador. Vamos tomar todos os cuidados, sanitários, todos os cuidados. Não é bom. Todo mundo queremos o bem dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 10 anos. Estuda aqui em Brasília, está em casa. Está tendo a educação à distância, a mãe faz cumprir, não tem conversa, faz cumprir, mas grande parte da molecada, os pais não têm como cobrar dos filhos isso. Estamos perdendo muito na educação. O Brasil perde. E, obviamente, o MEC deu o parecer favorável à volta das aulas? O meu parecer, o parecer da minha equipe é que volte às aulas. Com protocolos? Sim, cuidando, nós... E, inclusive, escrevemos protocolos de biossegurança, ouvimos os médicos todos, para retornar com cuidado e mandamos, isso que é importante, mandamos para cada escola 120 mil reais. Praticamente 80 mil reais rateado, umas mais, outras vezes, porque são 117 mil escolas públicas. Tá certo. Vamos lá, programa Alunos Conectados, tem a ver com isso? Então, tem a ver. Agora, a criança não pode ir para a escola, ninguém pode ir para a escola, nós providenciamos 400 mil chips para que aqueles que estudavam agora em Instituto Federal e Universidade pudessem ir para a escola. Tem a ver com o que é a mesma coisa? Educação conectada? Exatamente, mesma coisa? são as escolas em si, elas estão conectadas. Essas estão conectadas. Deixa eu contar um caso só que eu fiquei assim, desanimado. Um diretor de uma escola lá do Rio, presidente, ele disse que só 70% dos alunos poderiam ter conexão e por isso ele ia fechar a escola. E ficou fechado. Então, como só 70% e não 100%, é a mesma ideia de um barco que está afundando, tem 100 pessoas, tem só 70 salva-vidas, ele prefere afundar com todo mundo e não dar os 70 salva-vidas para aqueles que pudessem socorrer. É uma lógica maluca. Antes de passar por Nadalinha aqui, alguns órgãos de imprensa publicaram na semana que no governo Jair Bolsonaro ia privatizar a transposição de São Francisco. Tem um acordo de mais ou menos 10 anos atrás, foi assinado, não sei se no governo Lula, governo Dilma, que a transposição é uma coisa antiga, ninguém nunca disse que é meu, nós estamos concluindo obras, estava parada em média 10 anos, a gente nem quer privatizar nada. O que foi feito um acordo que os estados beneficiados pagariam os custos da energia elétrica gasta na transposição. E apesar do acordo, nenhum estado paga nada para o governo federal. Então é isso que está em discussão. É o custo da geração. E da nossa parte não vai cobrar
Eu tive lá, ajuda a lembrar aqui, tanta cidade que eu tive lá no interior do Ceará. E chuta o nome aí, fala o nome aí. Tá tanta cidade aí que não tem cabimento você cobrar R$10 que seja dessa pessoa, não tem cabimento. Tá certo? E, obviamente, essa notícia visa botar a gente contra o nordestino. A gente vai conviver com mentira por muito tempo. Imagine, né, em 2022, como é que essas fake news, essas mentiras vão estar potencializadas, né, por muita gente, pregando aquilo que pregaram durante 2018, quando eu vim candidato, dizendo que eu era inimigo do nordestino, que eu ia fazer maldade com gays, que eu ia transformar o país de machistas, né, homofóbicos, xenófobos e entre outras coisas mais aí. Você é R2 de infantaria, é isso? Sou sim. Vamos lá, eu sei. Então, o que acontece? Todo mundo que passa pelo serviço, você passou, um serviço militar obrigatório, entre aspas, né? Se bem que é uma briga para... Eu fui voluntário. Não é obrigatório. Eu já estava na universidade quando não. eu desisti de ir. Olha, eu nunca tive conhecimento de CPOR, o NPR, pegar alguém no laço. Sempre tinha voluntário lá. Tá? Então, o Milton aí fez um ano, depois deve ter feito o estágio e foi para cuidar da tua vida. Sim. Alguns poucos servem o Exército por até 8 anos, que era no passado a média 8 anos. Então, quando ele sai de lá, ele consegue ter uma carteira de identidade. Tá aqui, é como se fosse um diploma dele, né? Uma carteira de identidade. Foi acertado com a defesa, todos os militares R2, todos podem adquirir a sua carteira de identidade militar, independente da idade. Se ele tiver 90 anos de idade, 100 anos de idade, ele pode ter a sua carteira de... Eu vou entrar na fila lá. Vai entrar na fila? Tem que pagar, hein? Com a merrequinha, mas tem que pagar, hein? Eu pago pra você. Tá bom, obrigado. Pago você. Então, pessoal, R2 aí, é liberado a carteira de identidade. Inclusive, quem falou muito comigo sobre isso aqui, eu vou citar o nome dele aqui, né? Todo mundo que é R2 acho que conhece, né? É desembargador aposentado, R2 de artilharia, Egas Moniz de Aragão Dacker. Conheceu por acaso? Não? Não. Ele fez parte da ORE, a ORE é a Associação de Oficiais da Reserva. Né? Então está resolvido, foi conversado com o ministro Fernando da Defesa, resolveu esse assunto aqui. Hoje fizemos a 8ª edição do Revogaço, ou seja, buscando desburocratizar, desregulamentar. Hoje nós revogamos 304 decretos. Né? Então o total de decretos do meu governo, que nós já revogamos, foi 3.397. Cada um decreto que nós emitimos, né, assinamos, 5 nós revogamos. Eu paguei missão para o ministro Jorge, que agora está indo para o TCU. Olha, cada um decreto que eu for obrigado a assinar, por força de lei até, você tem que revogar 2. Ele entregou 2,5 vezes o que eu pedi para ele. E mais ainda, o total de normas que nós revogamos, em 2 anos, é superior ao revogado em 20 anos de governos anteriores. Então é o compromisso com a desburocratização. Está indo bem, graças a Deus. Uma excelente notícia também. Nós tivemos uma pandemia. Tá? Isso aí começou a interferir no número de desempregados do Brasil. Os invisíveis, né? Os informais, que eram aproximadamente 38 milhões, perderam completamente a sua renda, muitos zeraram, que não tinha mais como vender nada na praia, porque estava proibido na praia. A loucura. Tá? Se a vitamina D, eu falava lá, tá, não sou médico, mas conversei com o médico, que a vitamina D ajudava a inibir, né, a impedir que você desenvolvesse o Covid, a Covid. Vitamina D, né? Então a vitamina D você consegue onde? Tomando banho de praia. Eu vi cena absurda de tal cara, ele com o filho dele, numa prancha de surf, a polícia militar, por ordem do governador, cerca o cara, corre atrás do cara, o cara sai d'água, ele é algemado. Um absurdo, pô, um absurdo. Tá? Então, olha só, para evitar aí o desemprego, o governo tomou várias medidas, auxílio emergencial, foi criado o PRONAMP, um programa de apoio a pequenas e microempresas, que foi criado pelo governo, mas a iniciativa da lei foi do senador Jorginho Melo, Santa Catarina. Eu acho que o projeto mais excepcionais que tivemos, né, não veio do governo federal, a iniciativa foi lá do Senado, do senador Jorginho Melo, que realmente segurou milhões de empregos no Brasil. O Jorginho entrou com a proposta, né, e nós, obviamente, bancamos o custo disso aí. Se eu não me engano, na hora, 32 bilhões de reais custou isso aí pra gente. Tudo bem. Então, olha só,
Em julho, nós já tivemos o tal do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Começou negativo, março, abril, foi lá para baixo nos empregados, aumentou demais o pessoal com carteira assinada, mas em julho tivemos a primeira sinalização positiva, agosto outra, setembro outra, e agora outubro, tivemos os dados de outubro. Mostra que o Brasil criou 394 mil vagas com carteira assinada. E em grande parte é pela desburocratização também. O pessoal costuma criticar muitos governos anteriores, né? E como eu votei favorável, eu quero elogiar aqui o ex-presidente Michel Temer na reforma da CLT. Aqui muita gente critica, o cara tirou direito. Ninguém tirou direito de ninguém. Mas também não engessou, não continua sendo engessado o patrão. Inclusive, eu falei com o Paulo Guedes de novo, vai aparecer. Esse ano é difícil, comecinho do ano que vem. Vamos criar o programa Minha Primeira Empresa, que muita gente reclama, né? O salário mínimo está baixo, reconheço que está baixo. Mas a gente não tem como aumentar. Porque isso aí reflete diretamente nos aposentados e pensionistas, e temos uma gama enorme de aposentados e pensionistas, né? Reflete no pessoal aí no BPC, benefício de prestação continuada, tá? Reflete no BPC também, não sei o montante, mas são dezenas de bilhões de reais que se gasta com isso, e não tem mais de onde tirar dinheiro, tá? Então quem reclama vai ter a chance de montar a sua empresa, o governo vai dar uma fórmula, alguma ajuda, obviamente, e o cidadão pode deixar de ser empregado, deixar de procurar emprego e montar a sua empresa. Presidente, dá licença eu falar sobre esse tema aí, sobre trabalho. Os Estados Unidos não tem nem um terço, nem um quinto dos direitos. E o pessoal quer ir para lá, né? E o povo dá vida. Ó, ninguém tá defendendo aqui, vamos acabar com o direito trabalhista. Ninguém está defendendo, está mostrando um exemplo. Tem brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, não querem voltar para cá. Okay? Mas vem uma questão cultural também. Não é fácil você mexer em alguma coisa que não me acuse de querer acabar com o direito trabalhista. Mostrei apenas um exemplo. Os direitos continuam existindo. A reforma do Temer foi proposta também em 2002. E daí, o que a esquerda fez? A internet era bastante... pouca gente na internet. Naquele tempo, se não me engano, ainda muita gente usava no telefone. Como é que é o nome? Internet de escada. Internet de escada, telefone ainda. E a internet divulgou que quem naquela época tinha votado na Câmara para flexibilizar o direito trabalhista, tinha votado para acabar com fundo de garantia, com hora extra, licença gestante, 13º. Mentira! Até porque esses direitos estão garantidos lá no artigo 7º da Constituição. E nem por outra proposta de emenda à Constituição podia tirar de lá, porque isso daí, segundo os juristas, são cláusulas pétreas. E isso foi feito, né, foi proposto em lei. Então o que dizia a lei? Você poderia, por exemplo, tem férias para tirar, você poderia negociar suas férias, receber o adiantamento de férias, tá? Antecipar, chamava-se flexibilizar, ninguém perdia direito nenhum, apenas era flexibilizado. E naquela época quem votou favorável apanhou muito da imprensa, onde o PT cresceu, fez a maior bancada de deputados federais na Câmara, que foi o PT, que foi contra essa proposta. Certo? Mas na verdade, tudo que é amarrado demais, muito rígido, você acaba tendo prejuízo. É igual um casamento, quando um ou outro é ciumento ao extremo. O casamento está fadado, não dá certo. Onde é que está a minha esposa? Né? Onde está meu esposo? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Chega em casa e começa. Acaba tendo problema. A questão trabalhista é a mesma coisa. O patrão quer muitas vezes pagar um pouco mais, mas quando ele vê lá na frente, se ele, por exemplo, estiver quebrando, não está vendendo mais nada, e vai ter que demitir alguém, é tanto direito para pagar que o elemento vai ter que vender a fábrica dele, a casa, o cachorro, o papagaio, para poder pagar direitos. Então, por isso, há esse represamento grande na questão trabalhista. Então, flexibilizar não quer dizer acabar. Espero aí que a Folha de São Paulo e o Globo não vai dizer amanhã, que na minha live de hoje, né, eu falei que vou acabar com o direito trabalhista. Tá? Então vamos guardar esse pedacinho, porque se botar para a gente mostrar que não foi isso que foi tratado aqui. Energia do Amapá. Na madrugada de ontem foi 100% restabelecida. O problema começou no dia 3 de novembro. Tá? Se não fosse o governo federal, a previsão de volta à normalidade seria de 2 meses. Ou seja, só 3 de janeiro. O pessoal passaria Natal e Ano Novo, o pessoal do Amapá, sem energia elétrica. O pessoal me criticou. Não é competência do Estado essa rede de energia.
Mas o que nós fizemos? Por questão de solidariedade, de respeito ao povo da Amapá, para atender, em grande parte, a bancada da Amapá, para atender o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nos procurou também. E quando estourou, o pessoal vai para cima do Executivo. Não foram para cima de quem de direito, mas atendemos a todo mundo. Informações precisas passadas para nós, pelo presidente do Congresso Nacional. No dia seguinte, o Bento Albuquerque, nosso almirante, ministro das Minas e Energia, já estava lá em Macapá e começou a tratar do assunto. Quem, em primeiro lugar, foi acionado para suprir energia nos pontos mais sensíveis? Exército e Marinha. Aeronáutica não foi porque faltava uma unidade mais de peso na região. Tinha de peso da Marinha e do Exército. Geradores nossos. Imediatamente a Aeronáutica também entrou em ação, como transportando de Manaus para o estado do Amapá geradores existentes na região. Se eu não me engano, foram 40 geradores que foram ligados em série. E aos poucos fomos restabelecendo energia. Um trabalho de 24 horas por dia dos funcionários, dos servidores do Ministério da Minas e Energia, das Forças Armadas, os locais lá, os bombeiros lá, locais, Defesa Civil de lá, de cá também, Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de Energia Elétrica, e começamos a trabalhar 24 horas por dia. Sábado último eu fui lá, o pessoal reclamou que eu não tinha ido. Eu tenho compromissos, tá? Eu não podia cancelar um compromisso para ir visitar apenas, fazer uma operação presença. Daqui nós articulamos com o Ministério da Minas e Energia todas as ações dispensáveis. E começou a ser restabelecida a energia 40%, 50%, 60%, 70%. Sábado, estava na reunião, foi sábado, reunião do G20? Começou sábado. Reunião do G20, era até 2 da tarde, 1 da tarde eu decolei. Fui lá, sim, para prestar solidariedade, para conversar, e fizemos o que tinha que fazer. E deu um azar. Quando decolei de volta, uma rua lá de Macapá pegou fogo nos fios. Pronto, o pessoal desceu ali, veio fazer demagogia aqui, aquela história toda. Pô, o pessoal acontece, pô. A empresa que distribui energia lá é privatizada, certo? Faltou a fiscalização. O Ministério das Minas e Energia está apurando a responsabilidade. Bem, de boa notícia, anteontem, quarta-feira? Terça-feira. Na madrugada, às 3h30 da manhã do dia 24, o segundo transformador da subestação de Macapá, que veio de balsa, pesadíssimo, veio de Manaus de balsa, foi ligado e restabelecido 100% da energia do Amapá. Agora, o que precisa fazer, e o ministro Bento está fazendo, além de apurar responsabilidade, né, vamos ver agora, que agora compete a ANEEL, que é uma agência, tá? Ver que possíveis sanções, possíveis orientações, possíveis cobranças pode ser feita junto à energia para que isso aqui não volte a acontecer. Último caso aqui, caso Robson. Tá? Ele está preso na Rússia desde o início do ano passado, que ele entrou com remédio lá, que para nós aqui não tem problema nenhum, mas para a Rússia isso é tido como drogas. Tá? Ele chegou, abriu a mala dele, tinha o remédio, foi autuado, foi para casa na Rússia, 30 dias depois foi chamado e foi preso. Tá? Pelo que chegou ao meu conhecimento, conversei também com o jogador Fernando, que agora está jogando na China. Tá? Todas as providências foram tomadas, tudo foi feito para ajudar, mas a justiça e a questão de drogas lá na Rússia é bastante grave, não é como no Brasil. A gente vê muitas vezes o cara é preso com cocaína aí, a posto de liberdade, numa audiência de custódia, tá? Etc. E aí o pessoal pede uma interferência nossa junto ao presidente da Rússia. Bem, o que nós sabemos de casos anteriores, né? Já teve caso semelhante ao dele, que o presidente da Rússia concedeu ali o indulto ou mandou a pessoa de volta para cumprir a pena no seu país. A questão de poucas semanas, foi aí o embaixador nosso para a Rússia, entregou uma carta nossa, foi com o senador Trade, se não me engano, lá de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, se não me engano com ele, foi lá para... Fizemos o contato, não com o Putin, foi feito o contato lá com o equivalente do ministro Ernesto, né, e está em andamento. E agora, mas a decisão do governo russo só acontece depois do julgamento. Até o julgamento não existe possibilidade, né, de
muito difícil resolver o assunto. Então, a gente está esperando o desfecho dessa questão e, se Deus quiser, a gente pode trazer o Robson de volta, que não tem nada a ver com outro traficante que foi preso no passado e condenado a pena capital em outro país. Aquele outro entrou com cocaína escondida. Esse aqui não tem nada, o Robson não tem droga nenhuma. É um medicamento que para nós aqui é vendido sobre receita médica, mas lá fora, para a Rússia, isso é droga e não se discute. Adalinha, estou aqui com... O que é essa aqui? Grafogame? O que é essa aqui? É o Grafogame. Presidente, hoje nós estamos aqui fazendo o pré-lançamento desse aplicativo que foi criado na Finlândia. Nós sabemos que a Finlândia é uma referência mundial na educação. Um aplicativo que apoia a alfabetização, é uma ferramenta de apoio aos professores para auxiliar as crianças no processo de alfabetização. Originalmente, o Grafogame foi criado para auxiliar, ajudar aquelas crianças que enfrentavam dificuldades na aprendizagem da leitura. Mas hoje, todas as crianças podem usar. Então, o Grafogame é para crianças entre 4 e 9 anos. Aquelas crianças que estão na educação infantil, se preparando para a alfabetização formal, as que estão no período de alfabetização e aquelas que eventualmente não aprenderam a ler da forma esperada. O jogo está aqui. Dá uma viradinha para lá. Vamos virar. Já está na fase. Tá para trabalhar, André? Um pouquinho aí, rapidinho. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa. Aí. Isso é na laptop, pode ser no telefone também ou não? Também. Tá bem no telefone? iPhone, Android. Então vou mostrar aqui. Dá um estímulo sonoro. É a letra certa para aquele som. Falou F, daí que você faz o quê? Não, falou E. É. Isso. Já ia ficar reprovado na primeira lição. Deixa eu me acostumar aqui com... de novo. Então veja que há vários distratores, letras que... Isso é para alfabetização. Isso. É uma ferramenta, um instrumento que apoia a alfabetização. E o professor, né? Exato. Ele auxilia o professor, é uma ferramenta. Exato, ministro. Inclusive, presidente, amanhã nós teremos aqui a presença de um especialista que fez essa adaptação do Grafogame para o português brasileiro. É a primeira versão do Grafogame para português brasileiro. Nós já temos... Para amanhã? Para amanhã é isso? Amanhã, pela manhã, nós vamos lançar o Grafogame. Hoje é um pré-lançamento, né, ministro? Isso. Então, o cônsul da Finlândia virá para o evento. E esse aplicativo ele já foi usado em mais de 30 países e adaptado... Vai ser lá no Ministério da Educação? No INEP, no auditório do INEP. Onde é o Ministério do INEP? É lá no prédio de educação mesmo? Não. É no Sudoeste. Sudoeste. Vai estar o embaixador da Finlândia. Vai estar você também? Eu vou estar. É isso. Android, Apple e o Windows. Já pode baixar agora. Já está disponível, né, nas lojas. Vocês podem baixar o jogo. Seria meio parecido com o jogo do milhão do Silvio Santos? Não, mas tinha o jogo do milhão, lembra? Você ia jogando, tinha jogo... Olha, eu já joguei o jogo do milhão, vou compensar. Eu já dei uma folga aí, pode jogar esse trem aí, pô. E eu de vez em quando errava cada coisa que... Ainda bem que eu não fui ao vivo no programa, né? Errar aquele negócio lá. Nunca errei, não erraria nunca a fórmula da água, como o colega errou lá atrás. O deputado errou um tempo atrás aí, lá. Não erraria, não. Qual a forma da água oxigenada? Sabe aí? Água oxigenada, quem sabe? Aí, tá vendo? É o baixinho. Mas cérebro pequeno, mas funciona. O teu grandão... Pô, não dizem que come peixe inteligente? H2O é só de água. H2O. E a forma da água salgada, como é que é? É a mesma coisa com sal. Não, com sal. E a forma do sal? Não é NaCl? Se você quer ser ministro da pesca um dia, vou ter que fazer a provinha você, para ver se você passa aqui na provinha aqui, né? Se aparecer grupo que tu sabe o que treco vai apertar aqui, sabe, né? Então é coisa extremamente importante. A alfabetização é o primeiro passo para a pessoa se apresentar no mundo que vai se abrir na frente dele. A pessoa que não sabe ler, não sabe interpretar. É muito comum aqui S e Z, C cedilha, 2S, é muito comum esses erros. Tá certo? Mas isso aqui é um V0. Essa primeira aula aqui é o som e a pessoa vai ligar a letra. Exato. Logicamente, tem outras aulas também. Vai aumentando o nível. Isso. Qual que é a proposta do Grafogame? É que a criança conheça o som das letras, das sílabas e das palavras. Então,
dentro de uma progressão, a criança vai associando os sons às letras, depois compondo as primeiras sílabas, até chegar à leitura de palavras. Então, presidente, o que é interessante? Fala-se muito nesse período agora de isolamento social que o senhor não gosta da ciência. É um aplicativo com respaldo científico, né? Há evidências científicas que sustentam o uso desse aplicativo que nós vamos disponibilizar para minimizarmos o impacto do isolamento social. Gratuito, nada ali. De graça, ministro, durante 12 meses. E, presidente, eu tenho de fazer aqui um agradecimento público ao ministro e também à Secretaria Executiva do MEC, o ministro Milton. Realmente, ele conseguiu montar ali uma excelente equipe na Secretaria Executiva que torna possível o lançamento do Grafogame e de outras ações que apresentaremos em breve. Vamos passar para a Jovem Pan aí. O pessoal lá do Augusto Nunes, que nos acompanha, te agradece a sessão gratuita do Sinal para a gente, né? O meu Facebook e YouTube está com um total 33 mil. Pingo nos Is, 67 mil. Jovem Pan News, 10 mil. Dá 77, dá 80 mil. 3 vezes mais do que eu. A Jovem Pan está 3 vezes melhor do que eu. Quero que aumente mais, né? Tanto é que sempre peço, quando acabar a nossa live aqui, liga lá na Jovem Pan, Pingo nos Is, o time lá do Augusto Nunes para os comentários finais. Se a gente pisou na bola, a gente corrige na próxima live nossa aqui. Então temos também no Foco no Brasil, 3 mil, Folha Política, 2 mil e DR News, 2 mil. Obrigado, DR News está entrando agora. Total dá em torno de 120 mil pessoas pelo número que eu tenho na frente aqui. Bastante gente, né? Uma live com 120 mil e, obviamente, tem gente que replicando o sinal, eu não sei, mas deve ter mais de 200 mil pessoas assistindo. Te agradece a audiência de todos vocês. Perguntas aqui do pessoal da Jovem Pan. Aqui, é contigo aí. Vamos lá. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Boa noite, secretário. Secretário Nadalim, o senhor tomou conhecimento de um manifesto de pediatras pela reabertura, pela volta do funcionamento das escolas. Como o senhor tem visto a crise sanitária nas escolas? Obrigado. Entendeu? Entendi. Bom, a medida tomada pelo Ministério da Educação foi a de, por meio da transferência de recursos às redes de ensino, prepararmos o retorno às aulas. Nós sabemos qual é a posição do presidente, do ministro, com relação a este período pelo qual estamos passando. Então, a Secretaria de Alfabetização, eu sou secretário de Alfabetização, só posso falar sobre minha secretaria, fez um aporte de 183 milhões no PDDE emergencial, que foi criado pelo Ministério da Educação para atender as escolas neste período de retorno às aulas, na preparação para o retorno às aulas. Nós queremos o bem dos alunos, o bem dos pais, tranquilidade para os pais. E, num primeiro momento, existia uma grande quantidade de pais que eram contrários à volta à aula presencial. Esse número, esse percentual contrário tem diminuído, eu não sei hoje em dia, mas eu acho que a maioria já são favoráveis à volta presencial, mas uma parte ou outra considerável é contrário. Tem alguma entidade, o conselho, alguém está defendendo o isolamento para os alunos até o final do ano que vem? Tem, eu tenho tido uma conversa já com o nosso Conselho Nacional de Educação que aponta para o final. Eu respeito naturalmente. Aponta para o final do ano 2021. Até lá sem aula. Não é sem aula, é aula remota, mas é um indicativo de que a aula será, que ainda vamos estar sob os efeitos de todas as coisas. Ninguém sabe o futuro. O que eu vou conversar com a nossa Comissão Nacional é deixar do jeito que está. Afinal, presidente, eu não defino nada. Quem define se volta a aula ou não é prefeito e governador. Agora, se eu tiver uma decisão do MEC dizendo que é 2021, todos os sindicatos, todos os grupos que são contrários ao retorno da aula, eles vão falar que é uma decisão do governo federal. Olha, pessoal, eu quero tentar explicar aqui. Foi votado esse ano um projeto de lei que chegou à minha mesa para sanção ou veto. Obviamente é sobre Covid. E lá, um dos artigos, falava o seguinte, que os produtos para combater o Covid,
produzidos nos Estados Unidos, Japão, União Europeia e China, tá? Caso chegasse ao Brasil, a Anvisa teria 72 horas para homologar e autorizar a distribuição e aplicação. Eu vetei esse dispositivo, vetei. O Congresso derrubou o veto. Então, olha só, nós temos aí não digo uma guerra, né? Alguns impasses sobre vacina. A Anvisa é independente, não adianta um governadorzinho aí, nós sabemos quem quer ficar criticando a Anvisa, que a Anvisa é independente. Tá? Quem conhece a Anvisa hoje em dia, tira o chapéu, levando-se em conta alguns dos integrantes que ocuparam a Anvisa. Era uma coisa terrível. Tá? Não quero acusar todos os integrantes da Anvisa, mas alguns estavam lá por outros interesses. A Anvisa hoje em dia deu uma verdadeira aula de patriotismo, de amor ao próximo, de humanismo no tocante ao vírus. Tomaram decisões virando noite. Fizeram muita coisa. Agora, essa lei obrigando a Anvisa em 72 horas homologar e distribuir produtos que sejam certificados em outros países, aí não compete a mim interferir nisso. O que depender de mim, certo? Eu homologo, depender de mim, deixar bem claro. Depois de qualquer medicamento, entre eles vacina, né? Que não é medicamento, é para uma vacina, é para prevenir uma doença, passar pela saúde e for certificado pela Anvisa, o governo federal vai comprar esse material e vai colocar à disposição da população de forma gratuita e voluntária. Então há uma preocupação de todo mundo, que interesses outros pode estar envolvido nessa questão da vacina. É muito interesse de um governador aí em querer salvar vidas, muito interesse dele. Fico até preocupado, eu acho que ele, se morrer hoje, né, vai pro céu, porque é um santo esse cara aí, tá tão preocupado em salvar vidas, tá? É um santo da calça apertada, tá certo? Mas tudo bem, tá? A questão é séria, temos que ter responsabilidade nisso aí, e não é falar que vou brigar, vou fazer aquilo. Eu acho, com todo respeito ao parlamento, que eu fui parlamentar também, a derrubada desse veto meu não foi bem-vindo. Nós não queremos atrasar nada. Tanto é, né, que uma vez certificado pela Anvisa, qualquer medicamento, qualquer vacina, da nossa parte, imediatamente, nós providenciaremos a compra e um programa, né, um plano nacional de imunização está praticamente pronto na saúde para a gente vacinar quem quer. Eu não vou perguntar aqui pro Milton ou pro Nadalim, né, se eles vão tomar a vacina ou não. Tá? Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. E tenho certeza que o parlamento não vai criar, né, dificuldade para quem porventura não queira tomar vacina, porque quem não tomar vacina, se ela for eficaz, se for duradoura, se for confiável, né, quem não tomar está fazendo mal para si mesmo. E quem tomar a vacina não vai ser infectado. Então não tem que preocupar. Se 200 caras aqui, quem trabalha comigo não tomou e eu tomei, eu tô safo. Vocês que não tomaram, problema de vocês. E a questão da vacina obrigatória, outro dia eu botei na minha página no Facebook, né? Tava com um cachorro do meu lado, vacina obrigatória só para o Faísca. O mundo caiu na minha cabeça, dizendo que eu queria vacinar obrigatoriamente contra a Covid o cachorro. Cachorro é vacina antirrábica, pô. Você não pode falar nada que se leva pra maldade o tempo todo. Tudo que se fala é para maldade. Ele está desprezando os mortos, ele está ignorando, está fazendo pouco caso, está sendo prepotente. O tempo todo, né? Uma parte, eu vou falar, Globo, Folha, Estadão, é o tempo todo fazendo isso aí. Não tratam essa questão, esses órgãos de imprensa, com responsabilidade, que tem que ter. Eu tenho responsabilidade. E vi muita gente, muito ministro meu falando, médico, falando que não toma vacina de forma obrigatória. E agora, o que a gente espera que aconteça? Que o país que esteja colocando à disposição essa vacina para nós, paga, comprada, aplique nos seus. O país X, por exemplo, a vacina é muito boa. Quantos habitantes tem teu país? Tem 20 milhões de habitantes. Alguém tomou a vacina? Não. Você vai tomar aqui? Agora, é uma adesão pessoal. Nós não sabemos, ninguém sabe ainda, nem conhece o vírus direito. Qual é o possível efeito colateral do vírus? Cada um pode pensar 1 milhão de coisas. É um direito dele. Agora, obrigar o cidadão a tomar a vacina, ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte, tá?
não vai poder, ajuda aí, abrir conta no Banco do Brasil, ajuda aí. Não pode fazer concurso público, não pode viajar de avião. Pô, isso aí isso é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador. Ou então, ele é um falso ditador que está a fim de fazer negócio. Estou deixando claro? Está a fim de fazer negócio com a vida dos outros. Está todo mundo preocupado com os efeitos do vírus. Um dos efeitos, né? Para quem tem comorbidade ou uma idade avançada. Eu estou no grupo de idade avançada. Pode ser óbito. Te lamenta. Tá? Pode ser. Agora, tem muita gente idosa que está em casa e está aguardando a vacina e diz que vai tomar qualquer vacina. É um direito dele. Nós vamos oferecer a vacina. Mas tem que passar pela Anvisa. E a Anvisa é um algo sério. Tem um diretor-presidente sério lá. O doutor aí, Antônio Barra. Né? É uma pessoa séria, médico. Teve nativa por uns 40 e poucos anos, trabalhando, né, na Marinha do Brasil, um almirante. Né? E quer e faz a coisa séria. É igual essa história de 6 milhões de doses que vão vencer em janeiro. O Pazuello, nosso ministro da Saúde, foi no Congresso hoje, está previsto ali, foi no Congresso, explicou que a validade de janeiro é de uma caixa sobressalente, estava lá. A validade é até 2020, 2021 e 2022. Nada vai vencer. E o que acontece com esses testes? Você distribui para estado e município de acordo com o pedido. E de acordo com o estudo que se faz em saúde. Olha, se o município tem 10 mil habitantes, pediu aí 20 mil, a coisa está errada. Entre em contato com o secretário, houve algum erro aí, vamos acertar. Agora, os 6 milhões de doses que estão à disposição em São Paulo é que não houve pedido. Agora, vão ser usados? Com toda certeza sim. Tem estado, tem município que diz, eu quero até aplicar aqui o teste para saber quem está contaminando ou não, mas não temos efetivo para fazer esse tipo de trabalho. Mas tudo bem. Outra pergunta, Cid. Acho que eu falei demais aqui. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, o que o Ministério da Educação pode fazer para que termine a mais extensa quarentena escolar do mundo que é existente no Brasil ainda? Olha, já respondeu, mas repita aí. Presidente, naturalmente eu só posso expressar o que eu posso fazer, expressar a minha vontade que as aulas retornem, porque isso está na mão de prefeitos e governadores. De acordo com decisão judicial. De acordo com Presidente, se me permite, o ministro Milton, ao chegar ao Ministério, conversou muito comigo porque ele estava preocupado com os efeitos negativos do período de isolamento social e afastamento das crianças das escolas. Foi quando, então, em caráter de urgência, nós lançamos a coleção Conta Pra Mim. Aqui, presidente, tenho muito orgulho de ter lançado pelo Ministério da Educação, com o apoio do ministro, né, no Dia Nacional da Educação Infantil, uma coleção com 40 títulos para que pais e professores cultivem o hábito da leitura em voz alta, né, feita às crianças. Nós sabemos dos benefícios e os impactos positivos disso para a educação. Como se isso não bastasse, o ministro também acompanhou o lançamento do curso Práticas de Produção de Escrita. É um curso inspirado nesta formação que foi dada no estado do Paraná, presidente, em 1978. Veja como os nossos professores eram formados, né? Ativando a linguagem em português através de módulos. Então, 68? 78. 78. Veja aqui, você não encontra nada. 78 estava no primeiro ano de formado meu lá pela Academia Militar das Agulhas Negras. Foi o ano em que nasci. Então, lançamos esse curso. Chamou de velho, né? Tudo bem. Eu sou velho mesmo, pô. Tá. Mas, presidente, isso aqui também nós nos orgulhamos. O ministro, sim. O programa Tempo de Aprender, nós já temos no curso, na versão online, né, que tem como público-alvo professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental e também qualquer interessado. Várias famílias acessaram esse curso, mais de 270 mil inscritos. Nós somos o primeiro colocado no portal AvaMec, que é o portal do Ministério da Educação, que hospeda cursos online. São mais de 4 milhões de acessos, né? E temos também mais de 4.400 adesões ao programa. Adesões por prefeituras. Por prefeituras, estados... São 5 mil e poucos municípios. Então, nós agimos. O MEC trabalhou para minimizar o impacto do afastamento das crianças, né, das escolas. E tem mais. O ministro, em breve, vai anunciar, presidente,
uma ação do Programa Tempo de Aprender, que é uma parceria, né, Brasil-Portugal, com a participação da CAPES, que foi fundamental. E nós vamos trazer para o Brasil uma formação para professores alfabetizadores que se chama ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. E nesse curso, nossos professores serão valorizados e vão receber uma formação com padrão internacional. Então, o MEC está trabalhando para minimizar os impactos do afastamento das crianças das escolas, e temos essas questões políticas, né, que estão envolvidas, mas nós, nas secretarias, estamos fazendo o máximo para minimizar o que está acontecendo com nossas crianças Brasil afora. E nós, né, todos nós, devemos a nossa formação aos professores. Eu sou eternamente grato aos meus professores que tive. Eu lembro de alguns nomes, eu lembro lá, eu estudei em 1964 no Grupo Escolar Coronel Siqueira de Moraes, em Jundiaí. Eu lembro que tinha lá a professora Tutu, tá? Era o nome dela, Tutu. E eu lembro do meu lado sentava a aluna Rosana. Quando botava você sentado do lado de uma menina, você ficava com vergonha, era um castigo que você sofria. E a gente ali aprendia alguma coisa, né, que estava faltando algo para a gente melhorar a educação. Então todos nós lembramos, nossos professores, somos gratos a eles, recordações maravilhosas deles, tá? E nós devemos cada vez mais valorizar o professor e devolver a ele, que foi tirado, em parte, né, a autoridade em sala de aula. Desculpa aqui, você não vai fazer isso, mas por mim, o aluno entrou na sala de aula, o professor entrou, o aluno tem que se levantar. Tem que chamar o professor de senhor, professor de senhora. Tá? Tem que ser tratamento dessa maneira. Tá? Mas, lamentavelmente, isso foi aos poucos sendo relaxado, e as consequências estão aí, como dissemos no início do programa, né? Prova de PISA, as notas lá embaixo. Isso é ruim para o Brasil. Nós não podemos importar serviços, importar profissionais, porque não formamos certo tipo de profissões no Brasil aqui a contento. Tá? Isso é uma mudança que é demorada, e nós estamos fazendo o possível para atingir esse objetivo. Tá? A questão de doutrinação ainda existe no Brasil, isso tem que ser evitado, combatido. Sala de aula é um local para a criança aprender uma profissão, aprender a ler, escrever, matemática, química, biologia, e não ficar aí sendo doutrinado para ser um bom militante lá na frente, que não leva a lugar nenhum. Cid, vamos lá, nós estamos passando de 1 hora aqui, vamos lá. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Boa noite, secretário Carlos Nadalim. Ministro, gostaria de saber como está a adesão ao programa de implementação de escolas cívico-militares. Havia a meta de se estabelecer 216 escolas nesse modelo até 2023. A senhora acredita que essa meta será cumprida? Como está a adesão dos estados? Obrigado, boa noite, presidente. Eu recebi a notícia, presidente, caro jornalista, de que o Estado do Paraná, somente o Estado do Paraná decidiu por Assembleia um modelo de escola cívico-militar. Todo lugar que eu vou, presidente, todo prefeito, toda autoridade, pais pedem esse modelo de escola. É que o MEC, nós não temos perna para poder atender a todos, mas o que eu entendo é que todo mundo está querendo retornar a esse modelo em que haja respeito, um pouco mais de coordenação dentro da sala de aula. Estamos cansados de ver professor apanhando de aluno em sala de aula. Sem disciplina, sem hierarquia, não se atinge objetivo nenhum. Os estados do Amazonas e Goiás estão de parabéns. Há mais de 10 anos, eles adotaram uma escola militarizada. Basicamente, quem dá aula, em grande parte, são policiais militares, bombeiros militares. E as notas dessa garotada batem lá em cima, em qualquer prova. A aprovação, percentualmente falando, em relação às demais escolas do Brasil, é lá em cima. Tem escola que todos são aprovados para a universidade, todos. E baseado no quê? Hierarquia e disciplina. Estamos aqui, por falta de recurso, a pandemia atrasou muito a gente. Eu queria inaugurar no começo do ano que vem o Colégio Militar de São Paulo. O embrião foi criado lá no CPOR de São Paulo, alguns poucos alunos estão frequentando, mas infelizmente só em 22 nós podemos inaugurar. Vai ser lá no Campo de Marte, né? Uma escola militar realmente fenomenal. Tá? Inclusive, eu vou falar aqui, eu estava reunido em São Paulo com um grupo de empresários, né,
na pré-campanha, começando a campanha. Em dado momento, tinha uns 20, eles falaram em ajuda para a campanha financeira. Bem, não podia mais ajudar como doação, né, empresarial, tá certo? E eu falei para eles, eu não agradeci a ajuda financeira, mas gostaria que eles me arranjassem um recurso depois das eleições. O nego não entendeu nada. Pô, esse cara quer dinheiro depois das eleições? Sim, ajuda legal depois das eleições, para fazermos o Colégio Militar de São Paulo. Se comprometeram. O recurso no momento está sendo da União. E nós vamos aqui, a escola na iminência de ser concluída, nós vamos procurar a Fiesp. Eu tive ontem com o Paulo Scaff, não toquei nesse assunto, mas já conversei com ele no passado sobre esse assunto. Há o interesse dele também, da Fiesp, em ajudar essa escola, botando ali computadores, laptops, carteiras, ajudando a pintura, para aquele trabalho final do Colégio Militar de São Paulo, que vai ser um dos maiores colégios militares do Brasil. Durante a campanha, vou me cobrar, né? Eu falei que gostaria de criar um colégio militar em cada capital de estado que ainda não tivesse. A pandemia atrasou e muita gente, né, complicou a questão orçamentária, tá? Assim como a questão da tabela de imposto de renda, queria adiantar, né? A questão da pandemia atrasou a gente na economia, então muita coisa atrasou. Conseguimos, tá, uma grande vitória do governo federal foi a manutenção dos empregos, tá? Mas a gente espera, como a economia está voltando em V, como diz ali o Paulo Guedes, está voltando em ver que nós baixamos, em especial abril, maio, foi lá para baixo, ultrapassou quase 1 milhão de desempregados nesses poucos meses, e mais quando chegou aqui em julho começou já a reagir, tanto é que no mês de outubro agora foi criado quase 400 mil novos empregos no Brasil. Então escola, educação é o futuro nosso. Nós estamos aqui, né, entrando no 5G, isso mesmo? 5G. Tá? Inteligência artificial, cada vez mais informatizado. Eu estava em Cidolândia, uns 2 meses atrás, entrei numa colheitadeira lá de milho, se não me engano. Milho. Pô, você aperta um botão pelo GPS e vai embora. Agora tem que saber operar aquele negócio lá. O motorista ele tem que ter um conhecimento para operar aqui. Se não tem conhecimento, não vai operar. Cid, mais a última pergunta? Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, no início da gestão do presidente Bolsonaro, houve a proposta de transferir para o Ministério de Ciência e Tecnologia o ensino superior. Houve uma aceitação muito boa aqui na área educacional, porque deixaria o governo federal, o Ministério da Educação, centrado no ensino fundamental. Existe a possibilidade, ministro, de fazer essa mudança? Eu queria que o senhor falasse também sobre o peso da folha salarial no Ministério da Educação. Obrigado. De nada. Olha, o que acontece é o seguinte: a pandemia, a doença do Covid-19, ela simplesmente paralisou algumas ações administrativas. E esse assunto, eu cheguei fazem 4 meses, não tive oportunidade de conversar a fundo com o ministro Marcos Pontes. Mas eu creio que no futuro a gente pode até estudar isso. Mas, por enquanto, nós não temos nada definido a respeito desse tema, da possível transferência da escola superior toda, porque é um mundo muito grande, hein, presidente? É complexo, né? Complexo, meu Deus. Olha só, quem foi Fiuza? Quem foi que falou essa pergunta aí? Zé Maria. Olha só, Zé Maria. Né? O Partido Verde entrou com uma ação no Supremo, não sei qual é o nome da ação, pedindo que, no caso da lista tríplice que chega ao meu conhecimento, chega na minha mesa, eu seja obrigado a escolher o primeiro da lista. Tá? Olha, realmente isso está em lei. Tá? Eu não sei qual vai ser a adesão do Supremo, mas se é para escolher o primeiro da lista, por que tem que chegar na minha mesa para assinar o ato de posse daquele novo reitor? Que decidam por lá. Tem autonomia universitária, estão próximos à soberania universitária. Eu não quero interferir politicamente em lugar nenhum. Mas o que é comum chegar na minha mesa? Lista tríplice. Daí a gente pesquisa a vida da pessoa, pessoas trazem informações para chega na nossa frente, chega. Daí chega a informação, ó, esse é do PSOL, esse outro é do PT, esse outro é do PCdoB.
A gente não deve escolher ninguém por questão ideológica, mas a gente vê que são militantes. E qualquer que você escolha, né, nesse quesito, se bem que esse não é o critério mais adequado para se excluir ou não alguém dessa lista, mas se compromete. Agora, e nós tomamos conhecimento também como aquela universidade está ranqueada. Pô, às vezes é recondução. Pô, se está lá em último lugar, pô, aquele cara não deve ser reconduzido. Eu posso escolher o segundo, o terceiro da lista, ou o primeiro, se o que vem para recondução está em terceiro lugar. E aí o Partido Verde, o PV, quer retirar esse direito nosso, o Supremo vai decidir. Estava sendo decidido numa sessão virtual. Eu estava perdendo. Tá? O relator foi o ministro Fachin, lá do Paraná. Tá? E daí alguém pediu vista lá e vai ser presencial. Tá certo? Vai ser, então volta a zero, se discute novamente. Então o que eu, cada vez mais, estou sem poder de decidir. Eu acho que se ali houve uma eleição e a lei diz que são os 3 primeiros para o presidente da República decidir, qual o problema? Por que no governo do PT não se tentou mudar isso aí? Porque a questão ideológica falava mais alto? No governo do PT ninguém se intrometeu em nada. O presidente Dilma ou Lula escolhe quem quiser da lista, o mais votado ou não. Ninguém nunca chiou, nunca. Quando chegou para mim, tem que mudar comigo agora. Agora, o que a gente quer de mudança na universidade? Se alguém, como eu disse aqui, sendo reconduzido, independente da filiação dele, PT, PCdoB ou PSOL, que é muito comum, né? E se a universidade está lá atrás, não está bem ranqueada, aquela pessoa, no meu entender, eu vou dar espaço para um dos outros 2. É assim que, infelizmente, a educação, no meu entender, foi aparelhada no Brasil. A gente quer mudar. Eu não quero botar um cara da direita lá, a extrema direita, o pessoal costuma acusar. Mas eu quero botar um diferente daquele que não está dando certo, não estava dando certo. Acabaram as perguntas? Acabou aí? Presidente, muita gente perguntando aqui que ursinho é este. É teu ursinho ou não? Não, é o mascote do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, um programa que destaca o papel da família, né, no processo de alfabetização das crianças. Claro que nós não estamos incentivando as famílias a alfabetizarem precocemente crianças em casa, mas a contribuírem, a promoverem, por meio de atividades simples, o desenvolvimento, por exemplo, da linguagem dos pequenos. Então, no site do Ministério da Educação, presidente, nós temos a coleção Conta Pra Mim, são 40 títulos, como eu disse, está disponível gratuitamente. É para o pai contar para o filho, é isso? Exatamente. Basta baixar os exemplares, imprimi-los. Aqui não tem aquela historinha do rei que queria casar com a filha princesa, não. Ok, pessoal? Lembra da historinha? Lembra? Lembro. Pelo amor de Deus. Os livros, há poucos anos, ali do governo PT, o príncipe se apaixonou pela filha princesa. Pelo amor de Deus, acabou isso aí. Ninguém quer isso, que seu filho aprenda isso em sala de aula. Ninguém quer que o filho, em sala de aula, né, ensine para ele que não interessa que ele seja, ele vai decidir o sexo se tiver 12, 13 anos de idade. Isso não leva a lugar nenhum, leva ao atraso apenas. E os pais é que dão a educação sexual para os filhos, ponto final. Então, parabéns, Nadalim. Milton. Presidente. Tá? Presidente, eu gostaria de fazer só um registro. Hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças e nós temos que agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem nos feito e tem nos dado. E essa é uma lei, a Lei 781 de agosto de 1949, pelo presidente Dutra. Então fica aqui o registro, gratidão a Deus por tudo que temos. Terminando aí, domingo eu vou no Rio de Janeiro, está previsto, vou votar. O pessoal já sabe quem vou votar, que eu fiz campanha para o Marcelo Crivella. Não me interessa a pesquisa, que nunca ele tem pesquisa. E quem vai para o segundo turno? Boa sorte, uma boa decisão e leve em conta, sim, o partido a qual esse candidato no segundo turno pertence. Tá? O que esse partido defende, sempre defendeu. Ideologia de gênero, né, desgaste dos valores familiares, ignorando a educação, um montão de coisa. Veja o que esses partidos defenderam, e você, então, não votar nesse candidato a prefeito desses partidos, que vocês sabem, é PT, PCdoB, PSOL, PDT, entre outros ali. Tá? É esse o apelo que eu faço. Por quê? O futuro do teu filho vai passar pelas mãos desse prefeito. Esse prefeito vai decidir se a escola vai estar fechada ou não, e o que, em parte,
vai ser ensinado em sala de aula o que ele vai defender. O que muitas vezes esse candidato a prefeito, né, prometeu a um partido coligado a ele. Por exemplo, vamos supor Rio de Janeiro, o candidato a prefeito lá prometeu ao PSOL a Secretaria de Educação. Pô, se esse cara ganhar, não reclame do lixo que teu filho vai ter quando chegar em sala de aula. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado Jovem Pan. Pessoal, bota na Jovem Pan para ouvir o comentário aí do Augusto Nunes e sua equipe de jornalistas.